Olá, meus queridos professores, professoras, profissionais da educação. Eis-me aqui mais uma vez para a gente criar aqui um diálogo construtivo, das nossas práticas educacionais. E hoje eu trouxe um assunto bastante interessante e importante para nosso profissionalismo, para a nossa forma de trabalhar e desenvolver as nossas atividades e as nossas ações na rotina da escola. Hoje a gente vai falar sobre os 4 tipos de avaliação escolar, É algo que a gente vê, que a gente estuda desde o primeiro curso, desde a primeira formação, da primeira graduação em pedagogia. A gente vê bastante falar sobre isso, a gente discute muito essas questões da avaliação, E ela é importante para a nossa forma de ensino avaliar, compreender e aplicar essas diferentes avaliações é importante, para a gente obter um retorno mais completo sobre o aprendizado dos alunos. E a gente recebe essa orientação, dá essa orientação, forma pessoas nos nossos grupos e equipes de formação para que eles possam compreender melhor como é que é essas avaliações. Na próxima oportunidade eu vou trazer um pouco a respeito da taxonomia de Bloom. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre as taxonomias de Bloom e uma delas especificamente é voltada para a avaliação, e a gente vai ver e estudar um pouquinho. Eu vou trazer para vocês algumas coisas que a gente precisa relembrar de novo e trazer sobre a taxonomia de Bloom. E uma das coisas a respeito desses tipos de avaliação que a gente que a gente vai discutir hoje é: se um professor quer provocar o caos em sala de aula, basta mencionar a palavra prova. Meu amigo, minha amiga, disser prova, se você chegar na sala de aula segunda-feira e disser para todo mundo: essa semana vai ter prova, pronto, você desmotiva todos os alunos ali, A confusão é grande. Se quiser comprar uma guerra, fale em prova, E aí você já vê o resultado. E eu tenho anotado bastante coisa que eu já estudo. Depois eu vou compartilhar com vocês um livro que eu tenho que falar sobre a avaliação, que eu estudo bastante ele, eu gosto muito desse livro. E eu anotei aqui bastante coisa e eu vou compartilhar com vocês. Os processos avaliativos fazem parte do dia a dia da sala de aula, como falei para vocês, da nossa rotina, no nosso dia a dia. Esses processos avaliativos fazem parte, E são fundamentais para que o professor possa medir a evolução dos alunos e compreender suas dificuldades. Então é um instrumento, é uma ferramenta que nos ajuda a medir, nos ajuda a ter uma ideia, de como é que está os níveis de conhecimentos desse aluno, ou dos alunos, ou da minha turma, ou do meu, grupo de estudo, para quem dá reforço escolar. Quando eu uso esse instrumento de avaliação, que não é só um, nós vamos falar sobre os 4, os 4 tipos de avaliação escolar e as outras formas, outras ferramentas e estruturas que podem ser utilizadas na avaliação. Então a gente vai tentar compreender e medir, A gente vai medir a evolução e compreender o desenvolvimento desse aluno, aonde está o nível de proficiência dele, O que ele lê, o que ele estuda, O que eu, como professor, passo para aquele aluno, não apenas como uma aula didática em um livro didático e cobro do aluno aquela tarefa, aquela atividade. Não, a gente precisa hoje, com a BNCC, a gente precisa avaliar vários aspectos, várias posturas, e a gente precisa ter várias ferramentas que possam proporcionar a medição desse nível
de compreensão e dificuldades que os nossos alunos podem ter ou têm durante a sua jornada escolar. Então eu peço que vocês pensem bem nisso, reflitam sobre isso, para que você não avalie de qualquer jeito ou não atribua apenas números, né? Não é só números, não estamos falando só de números. Então, ao entender o nível de aprendizado dos alunos, é possível ajustar um plano de ensino, né? E olha só o que eu coloquei aqui, é possível ajustar um plano de ensino. O que é que eu quero falar sobre esse ajuste de um plano de ensino? Um plano de ensino voltado à realidade desse aluno, tornando a construção do conhecimento mais dinâmica e efetiva. Então, se de alguma forma eu não estou conseguindo acessar o conhecimento daquele aluno, facilitar a aprendizagem daquele aluno, tá difícil para ele, eu preciso ajustar esse possível plano de ensino para que esse aluno tenha uma facilidade, eu vou ser facilitador desses conhecimentos, tornar a construção desse conhecimento algo mais dinâmico e efetivo, né? Então, se ele não consegue aprender com o beabá, eu vou criar uma outra estratégia para ele compreender de outra forma o beabá, né? Eu vou pensar em algo refletir em algo que, para esse aluno ter uma visão do que ele precisa aprender, o que eu preciso facilitar para desenvolver essa aprendizagem desse aluno. Que recurso, que meio, né? Então, através dessas avaliações, né, que a gente sempre faz e passa para os pais responsáveis, eles conseguem observar isso, né, o desempenho dos alunos e monitorar esse progresso, né, porque eles não acompanham presencial, né, então eles vão receber um documento informando como é que está esse progresso do aluno, né, porque eles não estão lá presencial, a maioria às vezes não participa da vida ativa do aluno, né. Isso pode facilitar a questão da etapa da rotina escolar e também facilita a participação mais ativa no processo de ensino, né? Tanto aluno como professor, tanto família quanto escola, né? E ao contrário do que muitos pensam, as avaliações valendo nota, né, constituem apenas um dos tipos de avaliações aplicadas ao longo do ano letivo, né? Então a gente vai ver aqui e vai conhecer esses 4 tipos de avaliações que são aplicadas nas escolas anualmente, né? Eu vou frisar aqui para vocês a avaliação diagnóstica, a formativa, a comparativa e a somativa, né? Então vamos lá ver o que essas avaliações têm para nos informar hoje, esses 4 tipos de avaliações. A primeira delas que eu quero citar para vocês é a avaliação diagnóstica. O que é a avaliação diagnóstica? Como diz o nome, né, é a avaliação usada para que o professor possa ter um diagnóstico sobre o aprendizado do aluno. Além de entender essas dificuldades do aluno, também é possível entender o que as origina. Através desse diagnóstico, você vai poder saber de onde o aluno veio, aonde ele está e aonde ele vai parar com aquilo, né? Com aquela dificuldade, com aquela temerosa dificuldade de aprender algo, de desenvolver algo, seja ela nas linguagens, sejam elas na matemática, nas áreas humanas, de ciência e etc, etc, né? E aí o professor ele vai gerar essa avaliação diagnóstica tendo pontos de partidas através de observações, anotações, diálogos construídos durante o início daquele ano letivo ou durante o ano letivo, né? Para que ele possa elaborar um diagnóstico, um instrumental que possa fazer esse diagnóstico e chegar a uma conclusão e a facilitar, né, entender qual é a dificuldade desse aluno, né? Então essa avaliação é normalmente realizada no início do ano letivo. Então a avaliação diagnóstica ela sempre acontece no ano letivo, né? Porque às vezes o professor não sabe o que foi que o aluno aprendeu lá na série anterior do ano passado e o que ele traz
de bagagem de conhecimento ou de dificuldades para o ano letivo atual, né? Então ela é realizada uma vez no ano para que o educador tenha um panorama. Eu gosto muito dessas palavras assim que o povo da educação não gosta de usar muito, mas eu gosto de usar. Um panorama. O que é esse panorama? É algo geral que vai mostrar ali a alma daquele aluno, né? Bem dizer, né? De forma geral, o nível da turma, né? Também, que você não vai avaliar apenas um aluno, você vai avaliar a turma de uma forma geral, no contexto geral. Então você vai criar um panorama geral daqueles alunos. E ali de 20 alunos, 2, 3 você vai ter algo a ter que mensurar, né? Então, antes de começar as atividades, você vai fazer esse panorama, né? Esse diagnóstico. Quando aplicado ao longo do ano letivo, esse panorama vai ter a função de verificar a evolução do aprendizado, ou seja, essa avaliação diagnóstica. Esses diagnósticos vão poder lhe dar a função de verificar a evolução do aprendizado. Como o aluno chegou, como é que esse aluno está se desenvolvendo e aonde o nível de desenvolvimento dele foi alcançado. O que foi construtivo para aquilo, qual foi os pontos positivos e negativos pertinentes à evolução de aprendizagem e construção de conhecimento que esse aluno teve durante esse ano letivo, né? Abrindo um parêntese, isso está acontecendo periodicamente nas redes municipais de ensino, esses diagnósticos constantes, porque nós entramos num período de pandemia em que os alunos entraram em 2020, saindo de 2019, entrando para 2020, já com suas dificuldades. E o que aconteceu em 2020, na pandemia de 2020, com o isolamento social e toda a confusão que a gente já sabe, tem trauma disso, né? A gente já vê que essa bagagem veio para 2021, né? Essas dificuldades, essas falta de desenvolvimentos, né? Déficits terríveis, números terríveis de dificuldades de aprendizagem cada vez mais crescendo, evoluindo, e os professores estão já por aqui de estresse, de cansaço, de tanto repensar, de tanto refazer as suas avaliações, os seus planejamentos, as suas estratégias para tentar salvar a alma de milhares e milhares de alunos que estão com suas dificuldades de aprendizagem grandes, né? Alguns tiveram sucesso e outros estão se arrastando. E isso vai perdurar, né? Vai ser um salve-se quem puder, né? Na sala de aula, quando o retorno presencial for efetivado agora por esses novos dias, né? Fechando um parêntese, através dessa avaliação o professor consegue identificar o que os alunos sabem. Como eu falei, o que os alunos sabem? O que aquele aluno sabe de matemática, de ciências, de português? O que ele sabe, o que ele não conseguiu desenvolver e o que ele já sabe além. Há alunos e alunos, né? Há alunos que estudam, se dedicam e conseguem buscar coisas do quinto ano, está no quinto ano, buscam coisas do sexto ano, e quando chegar no sexto ano ele não vai ter muita dificuldade porque ele já aprendeu algo da série seguinte, né? Então, o que não sabem, o que precisam aprender. A partir daí ele tem um norte para preparar seu plano de ensino e dedicar mais tempo, né, às habilidades nas quais seus alunos enfrentam maiores dificuldades, as habilidades e competências que esses alunos vão enfrentar, né, durante esses períodos aí de pandemia e de dificuldades de aprendizagem na escola, né? Então, como eu falei anteriormente, o salve-se quem puder, para muitos alunos aí está bem grande. E os professores também se destrinchando aí para salvar esses alunos. A avaliação diagnóstica pode ser realizada através de provas, tá? Olha só os instrumentais: provas, debates, produção de textos, atividades, entrevistas e entre outras ferramentas, outros instrumentais que você pode estar aí
fazendo a sua criatividade para facilitar essa avaliação diagnóstica. E ela não visa também a hierarquizar os alunos com nota de 0 a 10. Nosso objetivo aqui não é fazer essa hierarquização aqui, de 0 a 10. Não, nós não vamos chegar a pontuar esse nível, né, de aluno. A gente vai entender qual é as dificuldades, o que ele sabe, né? E eu vou precisar de usar ferramentas e instrumentos que possam me dar esse resultado, né? É um exame, você vai, um exemplo, né? Você vai para a consulta médica, e lá na consulta médica você vai falar com o seu médico, você vai dizer o que você está sentindo, você vai dar ali aquele parecer para aquele médico. E aí aquele médico vai avaliar aquela sua fala, aquela sua condição, e vai lhe ressaltar um exame. Olha só o exemplo. Esse exame pode ser de diversos fatores. Ele pode fazer um check-up geral ou um exame específico de sangue para detectar algo específico de acordo com aquilo que você passou para o médico, né? Um outro exemplo. Eu tenho alergias e eu não sabia que eu tinha essas alergias. A princípio eu sabia que eu tinha sinusite, né? Mas eu não sabia que eu tinha rinite alérgica, eu não sabia que eu tenho alergia a 3 tipos de ácaros, a mofo, a fungos, a lugar fechado, essas coisas. E minha pele também tem a reação dessas alergias, né? Eu não largo isso aqui, eu uso todo dia, uma vez ao dia, para poder a minha rinite, a minha sinusite não me atacar, né? Eu posso ficar tranquilo. Né? Ambiente fechado com ar-condicionado, há um tempo atrás eu não ficava muito tempo. E aí eu fui para o médico, né? Para o alergologista, fui para a médica da alergologista e para a médica que faz o exame da imunologia. A imunologista e a dermatologista. Pronto, passei pelas 3 médicas. No caso, 2, né? Passei por essas médicas e elas fizeram ali os seus exames, fizeram os testes. Através desses testes, através desses exames, elas constataram ali, por meio desses exames de sangue, exames de teste na pele, aos tipos de alergia, né? As suas especificações, suas especificidades como é que se diz? Ressaltou não. Prescreveu uma receita médica, né? Para mim tomar medicação, fazer um tratamento. A mesma coisa, com esse exemplo que eu estou dizendo para vocês aqui, acontece na vida do aluno. Você vai consultar o aluno vai dizer, você vai tentar ali observar o aluno nas suas dificuldades e você vai fazer um teste com ele para você chegar aonde, né, é preciso para que você consiga fazer um plano de ensino eficiente e eficaz para ajudar aquele aluno a mudar, a transformar aquele aluno para ele, né, conseguir mudar a sua realidade. Não, você não vai hierarquizar, meu Deus, eu erro muito essa palavra, esse aluno de 0 a 10 não, certo? Compreendidos aqui na avaliação diagnóstica? Pois bem, vamos pular para a segunda. A nossa segunda avaliação é a formativa, né? A avaliação formativa tem como foco a formação, ou seja, o aprendizado, né? Ela começa a ser realizada logo após o período de diagnóstico e segue ao longo de todo o ano letivo. Então a formativa ela está todo o tempo ali nos boletins escolares, na vida e na rotina dos alunos. Depois que os conteúdos são ensinados em sala de aula, a avaliação formativa é aplicada em forma de exercícios e atividades. Então aqui já é de forma específica, certo? Você vai usar o livro didático, você vai usar plataformas digitais, você vai usar a elaboração de projetos, a construção de projetos e outros instrumentais que possam facilitar esses exercícios e atividades, né? Através deles, né, desses exercícios e atividades, o aluno faz a retomada de conteúdos, né?
Então, ao livro didático, o aluno vai lá, ele vai responder as atividades que está ali no livro didático, nas páginas finais do capítulo. Mas, antes dele responder, ele já viu aquele conteúdo em sala de aula, o professor já explicou, já passou vídeos, já passou textos complementares. Aí o aluno ele vai mergulhar novamente naquele assunto, mais detalhadamente no livro, né? Vai reler textos e informações do livro ou de acesso à internet e vai responder aquelas atividades e exercícios formais na sala de aula do livro ou caderno ou quadro, né, a lousa. E aí é a avaliação formativa, é a constância, né? E aí, através disso, os alunos vão fazer essa retomada desses conteúdos, né? Vão estar revendo esses conteúdos. Assimila o que aprendeu e consegue expor quais pontos não foram compreendidos através dessas avaliações formativas. Assim, ao mesmo tempo em que valem nota, né? Aqui você já pode atribuir uma nota, você já pode atribuir uma espécie de pontuação conforme a prática, né, e o retorno da proficiência desse aluno. Assim, ao mesmo tempo em que vale nota, as avaliações formativas também ensinam o aluno, né? Então, o aluno está ali, ele vai aprender, né? Ele vai pegar o livro, ele vai estudar aquele livro, ele vai aprender. Aprender a aprender, desaprender, reaprender e aprender de novo. É uma constância. E quando o professor faz isso em sala de aula, o aluno consegue desenvolver. O aluno consegue assimilar os seus conhecimentos, consegue, né, construir os seus conhecimentos e o professor vai ali trabalhando isso na sala de aula. Então, essa é uma avaliação imprescindível para que o professor entenda ao longo do percurso, né, se o aluno está seguindo em direção aos objetivos pretendidos no planejamento e se está apto a avançar para as próximas etapas, né? Essa avaliação também traz resultados que possibilitam aos educadores investir na qualidade do ensino e adaptar seu trabalho com base nas necessidades do aluno. Olha só que fantástico, né? Você vai ali se adaptando conforme as necessidades do aluno. Entenderam? A avaliação formativa pode ser aplicada através de exercícios, tá? Atividades e trabalhos em grupo, por exemplo, né? Além deles, o caderno do aluno é um dos principais instrumentos desse tipo de avaliação. Como eu falei, o caderninho lá de matéria, bonitinho, grosso, para poder escrever bastante, né? Ele contém o maior número de informações sobre o crescimento do aluno durante todo o período letivo, né? E ajuda a entender inúmeros aspectos que podem se refletir do seu aprendizado e desempenho em outras avaliações. Falando nisso aqui, eu me lembrei de uma situação em sala de aula em que eu estava passando para o 5º ano conteúdos de matemática. E um aluno específico, ele fazia as suas anotações no caderno de uma forma diferente, né? De uma forma diferente, de cabeça para baixo. Ele escreve até hoje de cabeça para baixo. E eu falo, meu Deus do céu, esse menino é alguma coisa esquisita nele ou é a forma dele conseguir compreender o que ele está escrevendo. Mas é realmente a forma dele conseguir compreender. E ele anotava muitas informações do que eu falava, ele resumia o que eu falava. Ele gostava de colocar palavras-chave. E nessas palavras-chave, ele colocava lá as informações dessa palavra-chave para poder facilitar a concepção dele e a assimilação dele ao conteúdo. É um aluno incrível. E assim, a gente também precisa observar quais são as formas que o aluno tem de anotar as suas informações, qual é a forma do aluno assimilar, captar suas informações, compreender o que você está passando. Você precisa ter clareza na sua fala, clareza no que você está passando para o aluno, para que ele não se confunda nesse percurso, né? E acabar se perdendo na caminhada, né? Então a gente também tem que pensar nesses aspectos do aluno, tá certo? Terceiro ponto, a avaliação comparativa. É a avaliação aplicada ao final, né? Ao final de uma aula para avaliar de forma pontual se o aluno compreendeu o conteúdo ensinado naquele dia, né?
É uma forma de comparar o aprendizado que o aluno tinha antes com o que ele adquiriu após a aula, né? Você vai fazer um comparativo, o que ele, né, aprendeu antes e o que ele aprendeu após a aula, né? Então, as conexões vão fazendo sentido durante esse momento de avaliação comparativa. Ao contrário da avaliação diagnóstica, por exemplo, aqui o desejado é que o aluno apresente domínio de conteúdo. Uma pergunta que você lança na sala de aula de determinado assunto, o aluno fulano de tal vai lá e responde. Não, professor, mas é porque antes eu pensava que era dessa forma, mas agora eu compreendi que é dessa forma que eu sabia, mas ela vai além disso e complementa, né? Alunos e alunos, né? Então, ele vai apresentar esse domínio do conteúdo. O ideal é que os pais tenham acesso recorrente aos resultados das avaliações comparativas para que possam entender os conteúdos que seus filhos não dominam, né? E orientá-los no momento de estudo em casa. Então, é importante você fazer essas anotações, esses registros e essas observações e conversar com os pais, conversar com o responsável e passar para ele, olha, o seu filho é assim, 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 ele compreende dessa forma, mas se vocês facilitarem o momento dele estar estudando em casa para ver isso, isso aqui, ele vai ter mais assimilação, mais compreensão e etc. Então, essas conexões com a família, essa troca de informações com a família também irão colaborar e contribuir para o desenvolvimento desse aluno. O quarto ponto e último ponto da avaliação é a avaliação somativa, né? Por fim, a gente vai falar sobre a avaliação somativa, que eu acho que todo mundo aqui já sabe, né? A avaliação somativa é a mais conhecida no dia a dia da escola, óbvio. Ela é aquela avaliação que quantifica, né? Que atribui uma nota aos estudantes, diferentemente das outras avaliações, que tem foco qualitativo, a somativa é quantitativa. Entenderam? Vou repetir de novo. Diferentemente das outras avaliações, que tem foco qualitativo, a avaliação somativa é quantitativa. Ela dá um número, ela dá um resultado em número, de 0 a 10. E aí a gente já sabe o caminho, né? A avaliação sumativa é semelhante à comparativa no sentido de controle do aprendizado, porém abrange todos os conteúdos que os alunos aprenderam. Bem aí é que o bicho pega, né? Ao longo do ano letivo, como abrange uma grande diversidade de conteúdos, né, também não permite avaliar nenhum conceito com tanta profundidade, certo? De maneira geral, é uma avaliação que vem para confirmar o resultado das avaliações anteriores. De todos os processos avaliativos que você fez no decorrer do ano, essa avaliação somativa, né, que vai dar um quantitativo final, né, que vai, de maneira geral, ela vai ser a avaliação que vem para confirmar o resultado das avaliações anteriores. Ainda que necessária, a avaliação somativa pode acabar, muitas vezes, tendo um caráter excludente. Olha só, gente, tenham muito cuidado com esse ponto aqui, né? Ela pode ter um caráter excludente na vida do aluno. Ela é pontual e só avalia o resultado final, deixando de fora todo o percurso, tá? Deixa de fora todo o percurso que o aluno percorreu para chegar até ali. Desconsidera tudo. Entenderam? Um aluno pode se sair bem na avaliação formativa, por exemplo, mas fica sujeito à reprovação por não alcançar uma boa nota na somativa. E é aí que o bicho pega em várias escolas, em várias salas de aula, com vários professores, com vários pais que brigam. É um negócio sério. E você precisa planejar bem esses instrumentos, essas 4 formas de avaliação durante o seu ano letivo e principalmente o que você vai passar para o aluno, para que no decorrer do percurso aquilo não fique esquecido. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Daí a importância de trabalhar todas as avaliações em conjunto, tá? Ao cruzar os resultados de cada uma, é possível obter uma visão holística do processo de aprendizado,
de cada aluno. Dessa forma, os educadores podem investir nos procedimentos pedagógicos mais adequados para garantir uma educação de qualidade. Ok, deu para compreender, deu para entender as 4 formas de avaliação, entenderam? Como elas são importantes e como elas precisam ser bem trabalhadas, bem desenvolvidas, bem pensadas, bem aplicadas e de uso de instrumentais facilitadores para a vida desse aluno, para a sua vida e para a vida do aluno, né? Eu já vi muita confusão nesse negócio de avaliação, né, de nota, de exclusão de aluno por causa de uma nota, né, 1/10, né? Tem professores que têm coração de gelo, né? Que por causa de 1/10 reprova o aluno, aí lá vai para o conselho de classe e o conselho vai ali decidir o destino futurístico daquele aluno que durante o ano letivo foi exemplar em todos os processos avaliativos, mas quando foi no somativo foi um fracasso, né? Então há muito o que considerar, há muito o que dialogar com a família, com o coordenador pedagógico, com os professores, com o contexto da escola e a realidade do aluno. Por isso, a importância da avaliação diagnóstica no começo do ano, para você ter um planejamento eficiente e eficaz das suas ações que você precisa realizar durante todo aquele ano letivo. Não é que você vai criar uma bola de cristal para você adivinhar o que vai acontecer, mas você vai estar precavendo, você vai estar criando um diagnóstico que vai lhe mostrar a visão de algo que pode surgir, que pode acontecer, que pode mudar, que pode ser repensado, que pode ser revisto, que pode ser refeito. Entenderam? Então, é uma questão de cautela, né? Estudo, pesquisa e muito cuidado. Então, gente, essa é a minha contribuição para vocês nesse dia lindo e maravilhoso. Hoje é 1º de junho, né? E então eu agradeço a participação de vocês. Compartilhem essas informações aí dos vídeos que estão no canal. Eu espero poder contribuir grandemente com a vida escolar e pedagógica de vocês. Um abraço e até a próxima.